O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Quem é este bom samaritano? Quem são aqueles que passaram ao largo, vendo uma pessoa caída na miséria, quase morta? O que é esta hospedaria onde o bom samaritano entregou para que o doente, aquele que sofrera no caminho, fosse cuidado? Que são essas 2 moedas de prata? O que é essa volta? Quando eu voltar, acertarei tudo. Não é difícil, meus irmãos, responder a estas perguntas. Os exegetas costumam dizer, ensinar, que o bom samaritano é mesmo Jesus. Ele é que é o bom samaritano para a pessoa humana caída no pecado, ameaçada de morte espiritual. Esse bom samaritano desceu do seu cavalo, da sua montaria, para acudir àquele que estava naquela situação tão difícil, ameaçadora, quase sem esperança. É Jesus. Jesus não entrou em Jerusalém também montado num jumentinho? Jesus não desceu lá das alturas da Trindade para vir ao nosso encontro? Jesus é aquele que tem o coração invadido pela misericórdia. O coração de Cristo é coração misericordioso. Aliás, a palavra misericórdia, nós sabemos etimologicamente, é uma junção de 2 palavras. Miséria, cordes, coração. É a pobreza do coração, é a simplicidade do coração. Vamos dizer, é a moleza bem entendida do coração. Quem tem um coração bom, um coração mole diante do sofrimento dos outros, esse tem misericórdia. Jesus é o Senhor da misericórdia. Às vezes encontramos aí muitas religiões, muitas expressões religiosas, e às vezes não encontramos nelas aquilo que encontramos em Jesus. De fato, por ali passou um sacerdote, passou um levita, pessoas religiosas, mas religiosas e defeituosas na sua religião, porque lhes faltava a misericórdia. Eles tinham outras coisas, religiosas até, talvez até belas, mas não tinham a misericórdia. E Jesus, então, para responder àquele doutor da lei que ele foi perguntar o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus, e Jesus ensina a lição da misericórdia. Conta-lhe esta parábola, tão querida por nós, tão amada por todos nós, tão conhecida, a parábola do bom samaritano. Ele é o bom samaritano, desceu do céu, veio para nos acudir, e nós somos esses miseráveis, que às vezes queremos sair dos nossos pecados e nem sempre conseguimos, mas não perdemos a esperança, porque para aquele doente que caiu à margem ali, vítima dos ladrões, apareceu alguém que não lhe deixou perder a esperança. Estamos no ano da esperança, recordemos, aquela que não decepciona. Jesus é essa esperança. Por isso nós também, quando nos encontramos nessa condição de miseráveis, de pequenos, de pecadores, mas ao mesmo tempo na esperança, porque sabemos que Deus é misericordioso e não nos abandona e não nos decepciona, Cristo vem para nos salvar.
foi capaz de morrer na cruz, dar o seu sangue, a sua vida, para nos salvar. Para nos salvar. Desceu do seu trono, desceu do conforto da sua montaria, para acudir àquele que estava necessitado. Ele, além de curar a ferida, com aquilo que ele possuía, vinho, mel, era o costume da época, curar feridas com esses elementos. Era aquilo que ele tinha também no seu embornal para o seu alimento. Ele derrama em favor daquele outro necessitado. Ele o leva para a hospedaria. E lá entrega aquele moço tão marcado pelo sofrimento e necessitado de salvação. Ele não vai mais morrer, ele vai se recuperar. Então, o bom samaritano entrega ao dono da pensão o dinheiro necessário para cuidar daquele que caiu na mão dos ladrões. E diz ainda: se gastares mais, na volta eu te pagarei. Olha aí Jesus, indo para o alto e prometendo voltar um dia para julgar os vivos e os mortos. Ele voltará. Ele voltará. Para quê? Para nos confirmar a salvação e salvar aqueles que estiverem ainda vivos e que nele confiarem. O que é esta hospedaria? É a igreja, irmãos. A igreja é a casa da misericórdia. A igreja é o local da misericórdia, porque a igreja é de Cristo. E nós somos desta igreja. Nós somos de Cristo. Nós somos de Deus. Embora pecadores, frágeis, muitas vezes caídos à margem do caminho. Mas somos de Deus, e Deus não nos desampara e não nos desamparará. Mas Deus nos ensina, portanto, a grande lição, a lição da misericórdia. Assim como o Filho de Deus desceu do céu para salvar-nos, assim também nós devemos aprender esta lição. Foi muito feliz a ideia de celebrar 25 anos do nascimento da Aliança da Misericórdia, nesse santuário do Pai das Misericórdias, que o Padre Jonas Abib nos deixou como herança para nós. Há 25 anos atrás nascia na cidade de São Paulo, e por graça de Deus, aos meus olhos, de bispo auxiliar naquela época, nascia uma nova família na igreja, além de tantas que já existiam antes. Mas nascia agora com um carisma próprio, comunidade, Aliança da Misericórdia. Onde estavam os olhos daqueles padres e daqueles que o acompanhavam, leigos, para fundar esta comunidade, esse trabalho? Os olhos estavam naqueles que necessitavam da misericórdia, dos mais pobres, dos pequeninos, dos marginalizados, dos excluídos, que viviam na grande cidade de São Paulo. Naquela época se dizia que em São Paulo havia, na grande São Paulo, havia cerca de 10 milhões de pessoas empobrecidas. 10 mil pessoas empobrecidas de rua, 10 mil na rua. E eles olharam, portanto, para estes, que não tinham nem onde dormir, e foram atrás deles, para acudir, para ajudar. E muitos foram chegando, muitos foram se unindo a esta obra, movidos por quem? Não tanto pela palavra, eu vou dizer, nem mesmo pelo testemunho, que era verdadeiro e bom, daqueles que aderiam à comunidade, mas atraídos
pela figura de Cristo misericordioso, que vai atrás daquele que mais necessita. E olhando os pobres da rua, tão pequenos, tão lascados, assim dizemos, o olhar se estendeu para mais um campo. Aqueles que estão caídos e que não estão nas ruas. E aqueles que estão caídos, não só por falta de condições humanas ou até de dinheiro, mas aqueles que estão caídos na miséria, mesmo tendo tudo para viver neste mundo. É assim, Deus abre uma janela e nós vamos descobrindo pouco a pouco um mundo. Os primeiros olhares são para aquelas coisas que estão mais perto, depois ela vai se estendendo e chegam aos horizontes. E vemos que muita gente neste mundo de hoje precisa da misericórdia, anseia pela misericórdia, chora pela misericórdia, física, moral e espiritual. E a Aliança de Misericórdia foi percorrendo, portanto, esses mundos. E foi descobrindo cada vez mais que Jesus, mestre dos mestres, o Verbo encarnado, era alguém que tinha no seu coração, sobretudo, a misericórdia. A primeira leitura de hoje do profeta Isaías fala justamente desta misericórdia. O Senhor me ungiu, me enviou para anunciar um ano de graça, para cuidar dos pobres. Depois São Lucas vai dizer a respeito de Jesus, que ele entrou na sinagoga num dia de sábado e abriu o livro e escolheu esta passagem do profeta Isaías. São Mateus, no capítulo 25, vai dizer quem vai entrar no reino dos céus, segundo a pregação de Cristo, e a pregação é longa. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava na prisão, fostes me visitar, era doente e me acudistes. Ele fala das obras de misericórdia, as físicas e as espirituais. E por fim, Jesus conclui ali no capítulo 25 de São Mateus, o seu discurso com esta palavra: tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que estareis fazendo. Certamente, meus irmãos, aquele fariseu, aquele doutor da lei que foi procurar Jesus com essa pergunta, que não deixa de ser uma pergunta interessante que todos nós fazemos, o que é necessário para obter o reino dos céus, para entrar na casa de Deus. Então, Jesus responde a ele e responde a nós: quer ir para o céu? Quer ser santo? Quer viver na casa do Pai para sempre? Seja misericordioso. Jesus já tinha dito a respeito do amor. Aliás, quando começou o diálogo com aquele doutor da lei, Jesus logo devolve a pergunta para ele: o que é necessário para entrar no reino dos céus? Jesus devolve a pergunta: o que você lê na Bíblia, na Sagrada Escritura? O que está escrito lá? E aquele doutor cita, de cor, um texto do Levítico: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta era a lei que o povo judeu já sabia. Mas Jesus vem completar a lei, vem ensinar um pouco mais. Mas, concretamente, o que é amar o próximo? Amar a Deus e amar o próximo. Esses dois mandamentos estão muito unidos. Aliás, não existe um sem o outro. Se amamos a Deus, temos que amar o próximo. Se amamos o próximo por causa de Deus, então amamos também a Deus através do próximo. Tudo o que fizerdes ao menor, é a mim que estareis fazendo. A aliança da misericórdia existe, então, meus irmãos, para colocar em concreto aquilo que Jesus ensinou a respeito do amor. O amor é lindo, mas o amor pode ser imaginado apenas como uma coisa meio aérea. E para Cristo o amor não é nada aéreo, é concreto. O nome do amor para Cristo se chama misericórdia. O amor para Cristo se chama misericórdia. Misericórdia. E ultimamente a igreja, a mãe igreja,
tem nos ensinado tanto, falado tanto sobre a misericórdia. São João Paulo II escreveu uma encíclica sobre a misericórdia, Dives e Misericórdia. Depois, Bento XVI, Papa Francisco, foi um homem da misericórdia. Agora, o nosso atual querido Papa Leão XIV. O Papa Francisco chegou a instituir um ano inteiro sobre a misericórdia. Misericórdia sicut pater. A nossa misericórdia como a misericórdia do Pai. Aprender com o Pai, ser misericordioso. A misericórdia, meus irmãos, é algo que tem que estar no coração de quem quer andar nos caminhos do Senhor. E andar nos caminhos do Senhor é ser santo. A santidade é a vivência, portanto, concreta do amor pela misericórdia. Todo mundo depende de misericórdia. Os mais sofridos da sociedade. Todos nós dependemos da misericórdia. Aqueles que vivem, quem sabe, no erro e no pecado, precisam da misericórdia. O Papa precisa da misericórdia, o bispo, os irmãos, os padres, todos nós precisamos de misericórdia. Ai de nós, se não tivermos a misericórdia de Deus, a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nunca chegaremos lá onde queremos chegar. Precisamos da misericórdia. E Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia por misericórdia. Ele se dá no pão para ser nosso alimento nessa caminhada. A hóstia consagrada, podemos dizer, é o pão da misericórdia. Nós não merecemos comungar, nem olhar para Deus merecemos. Mas Deus quer-nos perto dele, olha, e quer que nós olhemos para ele, porque é misericordioso. O sacramento da penitência, da confissão, olha aqui, é um sacramento que Jesus instituiu no dia em que ele ressuscitou. A primeira coisa que ele fez foi instituir o sacramento da confissão. Pecados que perdoardes na terra serão perdoados, que não perdoardes não serão perdoados. O sacramento da reconciliação é um sacramento da misericórdia. Papa João Paulo II instituiu o segundo domingo da Páscoa como domingo da misericórdia. Misericórdia de Jesus para com São Tomé, que duvidou, mas Jesus foi atrás dele, o levantou e ele ressuscitou. Misericórdia. Meus irmãos, tudo que temos, tudo que vivemos na fé, é dom da misericórdia de Deus. Por isso eu quero agradecer a Deus pela Aliança da Misericórdia, que está fazendo 25 anos de trabalho, de dedicação. Cresceu muito. Como já foi dito, eu acompanhei os primeiros passos dessa comunidade, porque na época eu era bispo auxiliar de São Paulo, e o cardeal Umes me encarregou de acompanhar, de receber Padre João Pedro, Padre João Henrique e os outros, para acompanhar o nascimento desta obra. Eu acompanhei, pude ir visitar muitas vezes as casas, e estar com eles e acompanhá-los. Então, agradeço a Deus de logo no meu primeiro ano de bispo, encontrar a misericórdia estampada e a misericórdia proposta. A misericórdia, portanto, vem enriquecer mais ainda aquela vocação que eu não mereço, mas recebi, que foi a vocação de ser bispo na igreja. Então, um presente que eu recebi, de acompanhar essa aliança da misericórdia. E me sinto alegre, feliz de estar aqui celebrando os 25 anos do nascimento desta obra tão bela e tão promissora na igreja. Hoje, a Aliança da Misericórdia está, se não me engano, em 7 países e em muitas cidades desse Brasil e fora dele. É que ela ultrapassou os limites geográficos para propagar aquilo que é de Cristo, do bom samaritano, a misericórdia. Sinto-me feliz, meus irmãos, de celebrar os meus 26 anos de bispo. É hoje mesmo, 16 de outubro, que eu fui sagrado. E eu escolhi essa data para ser sagrado, porque era dia da
aniversário, melhor dizendo, da eleição de Carol Wojtyła para Papa João Paulo II, e ele é que me elegeu bispo, e, portanto, eu escolhi essa data, 16 de outubro, para ser, então, ser sagrado bispo. Fui eleito no dia 14 de julho, dia de São Camilo de Leles, que também é uma expressão de misericórdia. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, queridos irmãos, nesta festa das tendas, na celebração jubilar, com o Padre João Henrique, com os demais da Aliança de Misericórdia, os diáconos e vocês todos, queridos leigos. Estou feliz de celebrar aqui, neste momento, é um presente que Nosso Senhor me dá. E quero agradecer também todos aqueles que estão nos acompanhando aí de casa. Quero saudar, de maneira especial, o povo de Juiz de Fora, da minha Arquidiocese de Juiz de Fora. Muitos estão lá acompanhando esta missa. Vi desde cedo uma divulgação, um vídeo, convidando a tanta gente para acompanhar vocês que estão aí de Juiz de Fora. Também de Jundiaí, por onde eu passei como bispo diocesano. Também aqueles de São Paulo que estão nos acompanhando, os da minha terra natal, Itapecerica de Minas, onde eu fui sagrado bispo, na matriz, onde eu fui batizado. Quero agradecer a vocês todos que estão nos acompanhando nesse momento, para elevar a Deus agradecimentos infinitos por Jesus Cristo ter nos salvo, nos ensinado a misericórdia. Agradecer a Nosso Senhor a misericórdia dele para comigo e para com todos. E agradecer a Ele o presente que Ele deu à igreja há 25 anos atrás, que se chama Comunidade Aliança de Misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.